Meu marido me chamou de louca. Então vendi o carro que ele achava que era dele mesmo. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Naquele exato momento, enquanto a raiva pulsava em minhas veias, percebi que era hora de mudar. Tiago sempre foi o tipo de homem que controla tudo ao meu redor, como se minha vida fosse um filme em que ele dirigia cada cena. O apartamento pequeno, encostado na Avenida Paulista, refletia o que eu havia me tornado, uma sombra de mim mesma, sempre atrás dele, sempre em segundo plano. A discussão começou por causa de algo bobo, uma pilha de roupas que deixei na sala. Ele gritou, seu rosto vermelho e os olhos arregalados de fúria. Para ele, eu era apenas uma esposa, a louca que não sabia cuidar do lar. Mas havia algo em seu olhar que me paralisou. Enquanto ele esbravejava, eu senti um nó na garganta, um aperto no peito. Quem nesse casamento é a verdadeira louca? Perguntei a mim mesma. E foi nesse impulso que decidi. Não era só um carro, era a última coisa que ele usava para me controlar. Em questão de horas, já estava no site de vendas. O coração disparado, digitei meu nome, minha cidade, o preço. O telefone vibrou. O comprador era um jovem do outro lado da cidade, todo sorridente, como se tivesse ganho na loteria. E talvez eu também. Agora eu teria que encarar Tiago. O olhar que ele me lançou quando cheguei em casa foi de incredulidade. Você realmente fez isso? Perguntou, a voz trêmula entre a raiva e o espanto. A sensação de finalmente fazer algo por mim mesma, de me libertar de suas amarras, trouxeram um misto de alívio e medo. Era uma espécie de liberdade precoce, mas eu sabia que não seria fácil. Nos dias seguintes, a vida atrás daquelas quatro paredes se tornou um campo minado de tensões. Comecei a notar pequenos detalhes sobre Tiago que antes passavam despercebidos. As mensagens secretas que ele trocava no celular, o jeito que sempre olhava por cima do ombro como se alguém estivesse atrás dele, a maneira como mudava de assunto sempre que eu perguntava sobre seu trabalho. O que mais ele escondia? Uma noite, depois de um dia de desgaste emocional, fui surpreendida ao encontrar um recibo amassado na gaveta. Era um valor alto, de um lugar que eu conhecia bem, um hotel. Imediatamente, a desconfiança tomou conta de mim. Quem ele estava vendo? A dor queimava no peito, misturada à coragem que eu já havia encontrado. Eu não podia voltar atrás. A escolha era clara: enfrentar Tiago de frente ou viver com essa incerteza para sempre. E, como uma tempestade prestes a se formar, Tiago entrou em casa mais cedo do que o esperado, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de fúria e desespero. Ele não estava só furioso, havia algo mais. Ele sabia que eu tinha descoberto algo. O que você fez, Clara? A voz dele soou como o estalar de um trovão. Meu corpo tremia. Aquela pergunta pesava como um peso morto. Senti que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar sobre mim. O que mais Tiago escondia? E até onde eu estava disposta a ir para recuperar a minha liberdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te avisar. Muitos inscritos relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Confira rapidamente o botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que está por vir. E já que você está aqui, deixa aquele like forte, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me diz nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Amo conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Seu engajamento significa muito, então vamos manter contato. O que você fez, Clara? A voz dele soou como um estalar de um trovão. Meu corpo tremia. Aquela pergunta pesava como um peso morto. Eu não podia mover os lábios. O silêncio entre nós era opressivo, como se o ar estivesse prestes a se romper. Eu estava descabelada, o coração pulsando forte, uma tempestade dentro de mim. O que eu mais queria era que o chão se abrisse e me engolisse, mas Tiago já estava ali, como um muro, intransponível. Você escondeu algo, não escondeu? A pergunta saiu como um sussurro, mas a intensidade ardeu no espaço entre nós. Ele hesitou, o olhar se desviou, e ao mesmo tempo seu gesto ficou brusco. Havia um receio no jeito como ele respirava. E o que não estava no olhar dele?
Foi nesse momento que a porta se abriu com um estrondo. Era a Lúcia, minha irmã. O rosto pálido, olhos arregalados. Ela parecia ter corrido, e a energia dela inundou o ambiente. Eu nunca tinha visto ela sem fôlego. Ela parou ali, ofegante, e o que saiu de sua boca não fez sentido imediatamente. Clara, você precisa saber. As palavras dela estavam transtornadas, e eu já sabia que algo muito sério estava prestes a ser revelado. Uma parte de mim queria gritar para ela parar, mas a outra desejava ardentemente o que vinha a seguir. Eu precisava de respostas. Tiago, encarando Lúcia, estava no limite. Seus músculos tensionavam e a raiva misturava-se ao medo. "O que você está fazendo aqui?" Ele disparou, a voz ecoando como um tiro. Ela não se deixou intimidar. "Eu não vim aqui por acaso. Eu..." Fez uma pausa e eu percebi que a verdade estava se formando nas palavras dela. Uma verdade que poderia esmagar o mundo como conhecíamos. "Eu fui até o hotel que você frequenta, Tiago, e encontrei alguém lá." O tempo pareceu parar. O olhar de Tiago mudou, um misto de desespero e fúria. Ele avançou para Lúcia, mas foi mais rápida. "O que você quer dizer com alguém?" Minha voz saiu arrastada, a racionalidade se esvaindo. Lúcia parecia acompanhar meu desespero, mas a expressão dela tinha um peso que eu não estava pronta para suportar. "Foi quando eu cheguei. Eu vi." A voz dela se quebrou. As palavras lutavam para escapar. "Clara, a mulher com ele era a sua melhor amiga, a Bruna." O silêncio foi tão denso que eu mal consegui respirar. O chão sobre meus pés se desfez. A imagem de Bruna, sempre sorridente, se misturou com a da traição na mente. Meu coração disparava e a raiva que antes era direcionada a Tiago agora queimava mais forte, como um incêndio se alastrando por tudo. Você está mentindo!" A negação saiu involuntária, mas, no fundo, eu sabia que Lúcia não inventaria isso. "Clara, eu juro, eu a vi saindo do quarto." A voz dela tremia e eu podia ver as lágrimas dela se formando. Era como se a verdade estivesse numa montanha-russa, subindo e descendo, e não havia como saber como iria terminar. Tiago começou a rir, um riso nervoso de quem está prestes a perder tudo. "Você realmente acredita nisso, Clara? Você acha que a sua irmã sabe de algo? E se ela estiver errada?" Mas a voz dela era a única verdade que eu queria ouvir. O que mais ele estava escondendo? Já não era mais sobre o carro, era sobre tudo. O nó na garganta se tornou uma dor pulsante. Eu não sabia a quem mais confiar. Todo o meu mundo estava desmoronando e eu mal conseguia ver os escombros. "Você vai pagar por isso, Tiago!" Gritei, a voz ecoando em desespero. E, de repente, o som de vidro quebrando ecoou pela casa. Uma janela se estilhaçou e o coração acelerado se tornou um grito de pavor. Algo estava errado lá fora. O eco de sirenes, gritos, o que estava acontecendo? Com um impulso, juntos voltamos a olhar para a porta, e a cena que se desenrolou lá fora deixou todos nós paralisados. Uma multidão se aglomerava, com os rostos aterrorizados. Eu não sabia se eles estavam gritando por causa do que descobrimos ou se havia algo mais. E naquele momento, um pensamento cortante me atingiu. O que mais nós não sabíamos? O barulho do verão lá fora se misturava com o silêncio pesado dentro do apartamento. O eco das sirenes cortando a noite penetrava em cada canto, e o coração de Clara batia como um tambor ensandecido. Lúcia, pálida e trêmula, olhava para Tiago e estava prestes a... "Clara, eu fui até o hotel que você frequenta, Tiago, e encontrei alguém lá." Tiago, agora com olhos arregalados, estava paralisado. Em um momento, Clara sentiu como se as paredes da sua vida tivessem começado a desabar, a dor da traição correndo como fogo em seu peito. Então, o mundo começou a girar. Barulhos vindos da rua se intensificaram, gritos se misturando ao som das sirenes, enquanto o que deveria ser um momento de revelação se transformava em um pesadelo. "Você vai pagar por isso, Tiago!" Clara tentou gritar, mas a raiva saía com uma voz trêmula, quase implorando por respostas. Mas em vez de respostas, um empurrão na porta trouxe uma nova onda de pânico. As janelas estouraram, formando um espetáculo de cacos de vidro que se espalharam como uma chuva de cristal. Uma multidão estava nas ruas, como um exército de almas atormentadas. Clara olhou para Lúcia. "O que está acontecendo?" A pergunta deslizou pela sua garganta.
Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, é um incêndio. E não era apenas um incêndio comum. As chamas dançavam, iluminando rostos aterrorizados, enquanto algumas pessoas corriam para longe e outras gritavam, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Tiago tomou um passo à frente, seus olhos se movendo nervosamente. Clara quase podia ouvir os pensamentos dele. O que ele sabia? O que mais estava escondido sob essa camada de mentiras? Ele encarou Lúcia, e o entendimento de que ela sabia algo se solidificou no ar. Tiago! A voz de Lúcia se cortou, quando uma explosão próxima ecoou, reverberando em seus peitos. Clara sentiu a pressão no ar, como se um ímã estivesse atraindo sua atenção para algo que se escondia na escuridão. Algo mais complexo do que ela estava pronta para encarar. Você sabia disso? Clara virou-se para a irmã, a voz cheia de dor, desespero. Você sabia que ele estava me traindo? Não é assim. Eu não sabia. Lúcia estava em pânico, sua frequência cardíaca aumentando com o barulho. Então, uma sombra surgiu do lado de fora, e Clara se virou para ver um homem alto, com uma expressão conturbada, avançando na multidão. A presença dele parecia carregar uma aura macabra. Clara sentiu uma onda de medo. Ela não conhecia aquele homem, mas a maneira como ele olhava para Tiago falou mais que 1000 palavras. Tiago, você realmente não se lembrar do que fez? A voz do homem era como um veneno, escorrendo pela sala. Você mesmo me fez perder tudo. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago de Clara. O que ele queria dizer com perder tudo? Quem era aquele cara e como ele conhecia Tiago? Eu não sei do que você está falando. Tiago tentou se defender, mas o olhar do homem não mudava. Havia uma fúria que Clara jamais vira antes. Você acha que pode se esconder? A verdade sempre vem à tona, meu amigo. O homem se aproximou e a multidão se afastou, como se houvesse um espectro. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Estava cada vez mais claro que os segredos de Tiago eram muito maiores do que ela imaginava. O caos das chamas e gritos lá fora parecia pequeno diante da tempestade emocional que avançava sobre ela. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais Tiago havia feito? Eu não sei, Tiago finalmente gritou, como se o desespero tivesse finalmente o tomado. E Clara sentiu o nó em sua garganta aumentar. Ela precisava de respostas, mas a verdade estava emaranhada em mentiras e segredos. E com o olhar do homem fixo em Tiago, uma pergunta ardia em sua mente. O que mais havia sido escondido? O olhar do homem na porta era como um raio, cortando o ar pesado que nos cercava. Clara mal conseguiu processar as palavras dele. O que mais você sabe, Tiago? O silêncio se instalou entre eles, um silêncio que parecia querer engolir o apartamento. Cada segundo se arrastava, e a tensão era palpável. A multidão lá fora gritava, mas Clara estava absorvida com o que estava prestes a explodir diante dela. Tiago continuava nervoso, como se tentasse decifrar a situação. Os olhos dele se fixaram no homem que se aproximava, e algo mudava na expressão dele. Era como se uma máscara estivesse prestes a ser arrancada. Eu sei mais do que você imagina, Tiago, o homem insistiu, seu tom afiado. Você não se lembrou de tudo, não é? Você pensou que poderia se esconder atrás das mentiras e das traições, mas não pode. Clara sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer? Que segredos obscuros se escondiam por trás do que já parecia tão sombrio? A imagem de sua melhor amiga Bruna, o recibo no hotel, tudo se entrelaçava em uma teia de traições que ela tentava entender. O que você quer dizer com não se lembrou? Clara questionou, a voz falhando, quase implorando. Tiago hesitou, e a raiva que fervilhava em sua pele agora parecia misturada com medo. Ele estava prestes a abrir a boca quando, de repente, um grito cortou o ar. Fogo! O aviso ressoou pela sala e a multidão lá fora gritou novamente, o pânico tomando conta. O cheiro de fumaça começou a se infiltrar pela janela quebrada e todos os olhares se voltaram para fora. Tiago, o que está acontecendo? Clara perguntou com desespero, as chamas refletindo na janela, dançando como se quisessem entrar. Eu não sei, ele tentou se justificar, mas o homem ao lado dele não estava disposto a deixar passar. Você sabe, Tiago, tudo isso é culpa sua. A voz do homem cresceu e ele se virou encarando Clara. Você precisa ouvir isso. O que você não sabe é que o incêndio não é aleatório e tudo isso começou por sua causa.
Clara piscou, tentando entender. Do que você está falando? O que tem a ver com o incêndio? A tensão cresceu, cada palavra cortando mais rápido que as labaredas que agora se projetavam na escuridão lá fora. O homem deu um passo à frente, a fúria estampada no rosto. A Bruna nunca foi só sua amiga. Ela teve suas razões para se envolver com Tiago, e você nunca soube. O homem então se voltou para Tiago, encarando-o como se fosse o alvo de um julgamento. Você não deveria ter feito isso, Tiago. A cabeça de Clara girava. O que ele queria dizer? Bruna envolvida com Tiago? Um novo nó se formou no seu peito, e a sensação de traição a consumia mais uma vez. As chamas lá fora começaram a crescer, enquanto a fúria dentro dela parecia combustionar. Como assim envolve outro incêndio? O que você sabe sobre a Bruna? Clara mal conseguiu conter a voz, agora disparando como uma bala. Então, como se as palavras estivessem sendo arrancadas do homem, ele disse: a Bruna não estava no hotel apenas por prazer. Ela estava te protegendo. E agora, o que vocês fizeram a seguirá. O que você acha que aconteceu com ela? O mundo de Clara desabou. O eco da revelação dela reverberou em sua mente. Proteger como? E de quê? O homem a encarava com pena, e a multidão lá fora parecia cada vez mais distante. O que aconteceu com a Bruna? Ela sussurrou, o horror espalhando-se em seu rosto. Um grito que não era dela ressoou lá fora. E antes que qualquer um pudesse reagir, o prédio tremeu com uma explosão que parecia carregar uma certeza sombria. As chamas que dançavam do lado de fora agora estavam se movendo para dentro, e Clara percebeu que o que mais estava em jogo não era apenas a traição de Tiago, mas a vida de todos. E a pergunta se formou na mente dela: o que mais Tiago escondeu? Assim, no meio do caos, o prédio virou um verdadeiro campo de batalha, e tudo o que Clara sabia estava prestes a se transformar em cinzas. O prédio tremia com a força da explosão e a fumaça começava a invadir o ar, uma neblina venenosa que dificultava a respiração. Clara olhava para o homem que havia feito a revelação, seu rosto pálido e seus olhos cheios de uma mistura de raiva e compaixão. Bruna não estava apenas se divertindo, Tiago, ela te protegia. As palavras saíram da boca do homem como facas afiadas, cortando a tensão que pairava ali. Clara sentiu um frio na espinha, um pressentimento perturbador enquanto encarava Tiago. O rosto dele estava pálido, mas não era apenas o medo do incêndio, era algo mais profundo, algo que ela não conseguia entender. Do que você está falando? Tiago balbuciou, os olhos arregalados entre raiva e desespero. Bruna nunca quis me proteger, está falando bobagem. Clara gritou, sua voz se perdendo na confusão. Você está mentindo, como você pode? Mas o homem fez um gesto de desdém, seus olhos nunca se desviando de Tiago. Você realmente acha que pode sair impune de tudo isso? Você não sabe da verdade, e quando descobrir, será tarde demais. Uma onda de confusão tomou conta de Clara. O que estava acontecendo? As chamas lá fora começaram a se espalhar pelo prédio, mas a batalha emocional entre eles parecia querer consumir tudo antes do fogo. Fala logo, Clara exigiu, sua voz alta mas trêmula. O nó na garganta a impedia de respirar normalmente. O que está acontecendo com a Bruna? Tiago hesitou, a expressão de desespero se intensificando. Era como se todas as mentiras tivessem se acumulado dentro dele, prestes a explodir. Ela me disse que tinha que fazer aquilo. Ele olhou para Lúcia, que estava paralisada ao lado. Eu pensei que estava a salvo, que era o melhor para você, Clara. Um raio de raiva cruzou o peito de Clara. O quê? O que é aquilo? Cada palavra era uma flecha, direto no coração dele. Vocês não entenderiam. A voz de Tiago tremeu, e enquanto ele falava, ouviu-se uma nova explosão, desta vez mais próxima, como se o próprio prédio estivesse respondendo à pressão acumulada no ar. Eu não vou deixar você sair assim. O homem tomou um passo à frente, sua fúria se solidificando. Você se acha tão esperto, Tiago, mas eu sei o que fez. E foi aí que tudo mudou. As palavras desse homem quebraram a façada de Tiago, como um vidro estilhaçante. Eu não fiz nada. A Bruna, ela estava envolvida em coisas perigosas. Eu tentei, ele gritou, as mãos tremendo, enquanto tentava justificar o injustificável. Clara sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Tiago, o homem que pensou que conhecia tão bem, era um extrato de mentiras e segredos.
O que você fez com ela? Você está me dizendo que a Bruna estava em perigo por sua causa? O que você escondeu de mim? O silêncio caiu, pesado, sufocante. A fumaça agora entrava no apartamento, queimando os olhos de todos. Clara olhou para Lúcia, buscando um anseio de compreensão, mas encontrou apenas desespero. O que você quer dizer com perigo? Lúcia finalmente quebrou o silêncio. Suas palavras eram um pedido, como se ela também estivesse tentando entender a monstruosidade das revelações. Então, o homem aproximou-se de Tiago, o olhar carregado de raiva. Ela não está apenas envolvida com você. A Bruna, ela estava em uma rede, uma máfia que você não pode nem imaginar. E agora, com os segredos que você guardou, ambos estão em perigo. O incêndio não é só um acidente, é uma mensagem. A voz dele ecoou na mente de Clara como um trovão. O que mais ela não sabia sobre Bruna? O toque de traição estava sobre tudo, não apenas sobre Tiago, mas sobre um mundo sombrio que havia passado despercebido por ela. Clara percebeu que as chamas que ameaçavam consumir seus corpos agora representavam a fúria da traição que tinha se acumulado por meses, uma erupção de dor que poderia levar tudo o que ela amava. Você está dizendo que a Bruna? As palavras escapavam da boca de Clara, e a verdade começava a se formar em sua mente, mas a confusão era profunda. Sim, o homem respondeu, impiedoso. E você é um peão nesse jogo. A máfia não permite que ninguém saia assim. Você deve saber pelo que está lutando e o que está prestes a perder. Novamente, a fumaça subiu, e Clara teve a sensação de que essas palavras poderiam levar tudo embora. As chamas se alimentavam da dúvida e do medo, e ela precisaria decidir rapidamente entre o que era verdade, o que era amor e o que se tornara uma traição. O que mais poderia ser revelado? E, principalmente, a verdadeira Bruna, a amiga que ela amava, quem era ela de fato? O prédio tremeu com a força da explosão e a fumaça densa começou a invadir o apartamento. Clara estava paralisada, as palavras do homem ressoando em sua mente. Bruna não estava se divertindo. Ela estava em uma rede, uma máfia que você não pode nem imaginar. A revelação cortava como uma lâmina afiada, mas o pânico não lhes dava tempo para refletir. Tiago, com os olhos arregalados, olhava desesperadamente para Clara e Lúcia. O homem ao lado dele, com a mandíbula tensa e o olhar carregado de ira, se aproximou. Você não percebe, Tiago. O incêndio é só o começo. Eles estão vindo atrás de você. Clara sentia seu coração disparar. O que isso significava? As chamas começaram a envolver as paredes, os gritos da multidão misturando-se ao rugido do fogo. O pesadelo estava se desenrolando diante dela, e cada segundo parecia arrastar uma eternidade. Eu não fiz nada! Tiago gritou, mas a negação soava cada vez mais fraca. A fumaça começava a entrar em seus pulmões, mas o maior afogo era a verdade que agora parecia estrangulá-los. Você sabe muito bem o que fez, o homem avançou. O pânico na sala só aumentava. Clara olhou pela janela e viu as chamas se espalhando, como se o próprio prédio estivesse sendo consumido pelo inferno. Precisamos sair daqui, Lúcia gritou, puxando a mão de Clara. Mas, antes que pudéssemos nos mover, outra explosão ecoou, mais próxima, e uma onda de calor os atingiu. As janelas se estilhaçaram sob a pressão. Clara não tinha certeza de como tudo poderia ficar ainda pior, até o momento em que uma nota caiu do bolso do homem. Clara, num impulso, se abaixou para pegar. A luz da chama iluminou as palavras escritas de forma apressada. Encontro final na ponte. Se não vier, eles saberão que você me traiu. Seu coração disparou. O que aquilo significava? As chamas dançavam à sua volta, e o homem percebeu que Clara tinha pego a nota. Devolve isso, ele gritou, mas a urgência estava clara no seu olhar. Quando ela hesitou, Tiago avançou. Clara, não leia, isso é perigoso. A súplica dele era quase patética, e ao olhar para o rosto dele, viu a verdade ressoando. Ele estava mais apavorado do que nunca. Quem é você? Clara questionou, a raiva se mesclando com medo. O homem olhou para Tiago, como se houvesse uma estratégia oculta entre eles. Então, virou-se para ela, um brilho sombrio em seus olhos. Eu sou o que você não sabia que precisava conhecer, ele disse. O que Bruna fez para protegê-la é muito mais do que você imagina.
O que você está insinuando? A voz de Clara soou como um sussurro, mas ao mesmo tempo, as brasas do desejo por respostas queimavam intensamente. Ela não se envolveu por vontade própria, foi obrigada, o homem disse. Seus segredos estão muito mais interligados do que você pensou. Você acha que Tiago estava apenas te traindo? Isso é muito mais complexo. O verdadeiro destino dela era você. O tempo parecia parar enquanto a verdade pesada se desenrolava nas palavras do homem. Clara olhou para Tiago, buscando qualquer vestígio de honestidade em seu olhar. Mas era difícil saber agora. Como assim eu? Ela sabia que eles iriam atrás de você para te usar, Clara. Você é mais importante do que pode imaginar. A intensidade no olhar do homem parecia explodir, enquanto o calor das chamas se tornava um pano de fundo quase irrelevante. Um grito ecoou lá fora, seguido por uma nova explosão. As paredes começaram a ceder, a fumaça engolfando tudo. As luzes começaram a piscar e Clara se sentiu pequena, impotente. O que mais estavam escondendo dela? Precisamos sair agora, Lúcia puxou a mão de Clara. E enquanto todos se moviam em direção à saída, as palavras do homem ainda ecoavam na mente dela. Você é mais importante do que pode imaginar. Então, antes que pudessem alcançar a porta, a estrutura começou a ruir. Uma parte do teto desabou, bloqueando seu caminho. Clara se virou para o homem, os olhos cheios de pânico. E o que acontece agora? O que você está fazendo aqui realmente? Quem são você e Bruna? As chamas se aproximavam rapidamente e um pensamento penetrante a atingiu. Por que ninguém a tinha contado a verdade? O que mais estava em jogo? E antes que pudessem descobrir a resposta, a plataforma sob seus pés começou a se desmoronar. Ouviu-se um grito de horror de Lúcia, enquanto tudo se tornava um caos ao seu redor. A realidade deslizou de suas mãos, e Clara não sabia o que mais estava prestes a ser revelado. O prédio tremeu mais uma vez com a força da explosão. Clara olhou ao redor, a fumaça densa quase a sufocando, e viu Lúcia puxando sua mão, o desespero estampado no rosto. A estrutura começava a desmoronar, e o homem à sua frente parecia a única conexão entre os segredos que ela intrigava. Precisamos sair agora, Lúcia gritou novamente, mas Clara não conseguia se mover. Sua mente estava paralisada com as novas revelações. O que mais estavam escondendo de ela? A verdade sobre Bruna e Tiago parecia ser uma bola de neve prestes a tomar toda a sua vida. Então, antes que pudessem pensar em escapar, uma outra explosão sacudiu o lugar. Clara viu Tiago sendo empurrado para o lado, seu rosto pálido, enquanto um pedaço do teto cedia. Seria o final? Ela olhou para o homem que havia revelado tanto, sentindo a urgência aumentar como a chama que consumia o apartamento. Diga-me a verdade, Clara gritou, a voz ecoando sobre o barulho do desabamento. O que você sabe realmente sobre Bruna? O que você não me contou? Mas o homem já estava se virando para a porta, sua expressão mudando rapidamente de raiva para um frio calculismo. Não tenho tempo para isso agora, vocês precisam correr, ele gritou, tentando abrir um caminho entre as chamas. Não, você não vai embora sem mais explicações, Clara exigiu, mas as chamas estavam se aproximando rapidamente. O calor estava se tornando insuportável. Nesse momento, o homem se virou, seus olhos estreitos e intensos. Se eu te contar, você pode não conseguir lidar. Ele parecia mais uma figura de pesadelo agora, os detalhes de sua expressão se tornando sombrios na luz das chamas. Ela estava se envolvendo com uma organização criminosa. E ela não era a única. Clara, você precisa entender que sua vida e a dela estavam atreladas desde o começo. As palavras dele eram como socos na cara. O que ele estava dizendo? Clara sentiu um frio na barriga. Bruna, sua melhor amiga, em perigo, apostando a vida por algo tão sombrio? E Tiago, implicado nisso tudo? O que mais estava escondido debaixo daquela camada de traição? A fumaça estava quase a ponto de a engolir, e o homem a puxou, apontando para uma saída. Agora, vamos! Mas Clara ainda estava presa. Por que você não me disse? O que mais você sabe? E então, em um momento de confusão, ela viu um brilho metálico em sua mão. Era um celular. Ele estava prestes a entrar em modo de emergência. Se você quiser saber a verdade, você vai precisar investigar. Eles estarão atrás de você.
Nesse instante, Clara sentiu o chão se desestabilizar sob seus pés. Como um empurrão, Lúcia a puxou para o lado. Vamos, Clara! Mas o impacto do chão desmoronando fez com que Clara perdesse o equilíbrio. A câmera do celular do homem caiu, revelando uma tela com mensagens. Clara conseguiu ver uma última palavra que quase a fez entender um pedaço de todo esse quebra-cabeça. Clara. De repente, uma nova onda de calor atravessou o lugar. O teto começou a cair. Clara sentiu que tudo estava prestes a acabar e, em um último suspiro, gritou: "Por que você sabe meu nome?" E enquanto o homem desaparecia na sombra das chamas, o prédio desmoronou. O que era verdade? Por que Bruna se meter em algo tão cruel? E o que aquele homem realmente tinha a ver com tudo aquilo? O último pensamento que desabou na mente de Clara, enquanto tudo girava em uma espiral de caos e trevas, estaria realmente preparada para descobrir tudo? E ali estava ela, entre as chamas e o desmoronamento de sua vida, sem saber o que aconteceria a seguir. A resposta estava perto, mas com tanto à sua volta virando cinzas, poderia se dissipar para sempre. O prédio tremeu mais uma vez com a força da explosão. Clara olhou à sua volta, a fumaça densa preenchendo seus pulmões, e viu Lúcia puxando sua mão, seus olhos cheios de pânico. O homem ao seu lado tinha revelado verdades que soavam como um eco distante. Tudo aquilo era um pesadelo em que Clara se via presa. "Precisamos sair agora!" Lúcia gritou, e essas palavras pareciam reverberar em um ritmo pulsante que Clara não conseguia ignorar. As chamas dançavam ao redor e ela fez um esforço para focar. O que tinha acabado de descobrir? Segredos obscuros que estavam se entrelaçando, revelando um labirinto de traições onde antes havia apenas confiança. Tiago estava paralisado, como se lhe tivessem arrancado as palavras da boca. O homem que havia revelado tudo exigia sua atenção, mas o caos penetrou como um veneno em seus sentidos. A verdade parecia ser uma onda esmagadora, diluindo o que restava de sua vida normal. "Clara, vamos! Não podemos ficar aqui!" Lúcia puxou seu braço com força, mas Clara se sentiu perdida, como se tudo ao seu redor estivesse se desvanecendo. "E se as coisas não forem como imaginamos?" A voz de Clara escapuliu, perdida na fumaça. "O que mais está em jogo aqui?" Antes que pudesse obter uma resposta, outra explosão sacudiu as paredes. Lúcia retrocedeu e Clara imediatamente se preparou para alcançar sua irmã. Mas então, o chão sob elas começou a tremer fatalmente. Clara sentiu um frio na barriga quando a realidade virou um turbilhão de dor e desespero. "Não!" Uma voz aguda cortou o ar. Era Bruna. No meio das chamas, lá estava ela, como um espectro emerge do caos. Clara mal pôde acreditar. Suas pernas vacilaram e o coração disparou. A amiga, que supostamente estava em perigo, estava ali, em pé, coberta de cinzas, mas viva. "Clara! Lúcia! Precisam me ouvir!" Bruna gritou, mas o horror estava transparecendo em seu rosto. "Tiago, eu não consegui." A revelação balançou o mundo de Clara. O que estava acontecendo? E, naquela hora, ela sentiu que o tempo congelava. Bruna estava lá, mas por que não havia aparecido antes? O desejo de correr e abraçá-la se misturou com a discussão furiosa sobre as verdades ocultas. "Você está bem?" Clara finalmente conseguiu engolir as palavras. "O que você está fazendo aqui? O que aconteceu?" E entre a fumaça e o caos, a expressão de Bruna se intensificou. Eu fiz algo terrível. A máfia, eles estão atrás de mim. E eu não consegui te proteger, Clara. Tiago, ele não é quem você pensa." O olhar de Tiago passou de incredulidade para raiva, enquanto ele encarava a Bruna. "Você não sabe do que está falando." Sua voz ecoou com desespero. "Você deveria estar afastada disso." "Não, você precisa entender." Bruna desabafou, os olhos cheios de lágrimas. "Eu me envolvi com eles, mas era por sua causa. Eles descobriram algo sobre você. Se você não sair agora, Clara, eles nunca vão parar." A intensidade daquela declaração fez o coração de Clara parar. O que significava isso? A máfia estava atrás dela? Por quê? A voz dela falhou. "O que você sabe sobre mim, Bruna?" O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O olhar de Bruna mudava entre Clara e Tiago, como se estivesse tentando decidir quem era a ameaça. "Tiago, você precisa confessar a verdade."
Uma onda de emoção tensa permeava a sala. Chega, ele desabafou, pálido. Chega de mentiras, Bruna. Se você se meteu nisso tudo, eu não posso te ajudar. Clara sentiu o choro subir. Os sentimentos estavam se misturando, o amor e a traição girando em um ciclo sem fim. Bruna, você tem que me contar tudo agora. O que você sabe que me envolve? E antes que Bruna pudesse responder, outra explosão ecoou. O teto começou a ceder e Clara viu a escuridão avassalando tudo ao seu redor. O calor aumentou, como um dragão prestes a engoli-los. A verdade está dentro de você, Clara, Bruna gritou. Você precisa decidir quem acredita. E nesse momento, a realidade girou mais uma vez. Clara percebeu que a escolha que faria agora mudaria tudo. O som de madeira quebrando ressoou. E, em um último instante, antes de tudo se desfazer, a dúvida a atingiu como um tsunami. E se tudo o que acreditava sobre Bruna e Tiago estivesse completamente errado? Com as chamas crescendo ao seu redor e a escuridão avançando rapidamente, Clara sentiu as respostas balançando em sua mente. Mas agora, a escolha estava nas mãos dela. Escolher entre a verdade ou a ilusão. O que mais estava em jogo e quem ela realmente poderia confiar? As chamas dançavam em um frenesi perigoso ao redor de Clara, enquanto ela encarava Bruna, com o coração disparado. A fumaça espessa tornava tudo mais trevas, misturando-se aos sussurros de medo que preenchiam o ar. O olhar de Bruna carregava um peso que Clara não podia ignorar. Eles estão atrás de você, Clara. Você precisa sair imediatamente. Bruna gritou, sua voz tremulando entre o pânico e a urgência. Por quê? O que você sabe sobre mim? Clara sentiu um nó na garganta, seu corpo paralisado entre a raiva e o desespero. Sua melhor amiga, tão próxima, mas agora tão distante. Eu não posso explicar tudo aqui. Bruna hesitou, as chamas estalando como se quisessem devorar seu segredo. Só confie em mim. Tiago estava ali, pálido, com seu corpo tenso. O olhar dele poderia ser de raiva ou de medo. Clara não sabia mais em quem confiar. Ele sempre a havia enganado. Poderia Bruna, sua amiga, estar fazendo o mesmo? E você, Tiago, o que sabe realmente sobre a Bruna? Ele hesitou, e isso foi o suficiente para a dúvida crescer como um monstro. Eu não sei de nada. O que você quer que eu diga? Ela está mentindo. E assim, tudo parecia desmoronar. Uma explosão estrondosa vindo de fora fez o chão tremer, e Clara se viu agarrada ao braço de Lúcia. A gente precisa sair, Lúcia gritou, mas seus olhos estavam fixos em Bruna. Eu não vou deixar você aqui. Clara puxou Lúcia, quando a amiga gritou outra vez. A verdade está prestes a ser revelada. E nesse instante, enquanto tentavam encontrar uma saída, uma nova onda de calor os atingiu. Temos que ir, ele gritou, sua voz tensa. Foi quando um estrondo ressoou, o teto desabou, e em um deslize furioso, o homem desapareceu sobre uma chuva de escombros. Clara virou-se para Bruna, o coração apertado ao ver o horror nos olhos da amiga. O que você sabe sobre tudo isso? Por que não me contou nada? E então, a verdade mais chocante de todas surgiu de Bruna, como se ela tivesse guardado até aquele momento. Clara, sou eu quem deveria estar te protegendo. Eu sou a filha do chefe da máfia. Um silêncio de horror envolveu o ambiente. O que ela acabara de dizer? Clara sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Você, o quê? É por isso que a máfia está atrás de você. Eles precisam de você porque você é minha irmã. O grito de Bruna ecoou, quebrando o pânico ao redor delas. As chamas crepitavam mais altas e Clara se sentiu girar no espaço, entre emoções intensas. Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Eu juro. Quando minha mãe morreu, eu descobri a verdade. Clara, eles não podiam saber que você estava viva. As lágrimas escorriam pelo rosto de Bruna, mas Clara estava em estado de choque. Uma revelação que mudava tudo: a amizade, a traição, tudo. E logo, a fumaça a envolveu, opressiva. Clara não conseguia processar. O que isso significava para ela? Clara, escolha agora, ou foge ou fica. A voz de Lúcia cortou a confusão, mas o grito de Clara se perdeu no ar cheio de fúria.
O prédio tremeu outra vez, e tudo parecia estar se arruinando ao mesmo tempo. Clara olhou de uma para outra, o desespero crescendo. O que eu faço? O que eu faço? Mas enquanto o calor das chamas se tornava insuportável e o desespero dominava seu coração, Clara sabia que a decisão estava em suas mãos. E quando tudo parecia desmoronar, ela precisava questionar a verdade que a cercava. Qual era o verdadeiro destino dela numa rede cheia de mentiras e traições? Afinal, quem ela realmente era e o que isso significava para o futuro? E enquanto a escuridão começava a cercá-las, Clara fez uma escolha que mudaria tudo. As chamas dançavam uma dança macabra ao redor de Clara, e sua mente girava. As palavras de Bruna ecoavam, soando como uma sinfonia distorcida entre o estrondo da destruição. Sou a filha do chefe da máfia. Eles estão atrás de você. O coração de Clara batia descompassado, o mundo ao seu redor parecendo se desfazer. Clara, não podemos ficar aqui. Lúcia gritou, puxando-a pela mão. A fumaça tornava o ar espesso, e a luminosidade das chamas tornava a cena ainda mais surreal. Para onde ela ia? O que daquilo tudo era verdade? Não fazia sentido. Bruna, a melhor amiga que ela conhecia. E agora isso? Por que você não me contou antes? Clara perguntou, a voz tão trêmula que parecia quase uma sussurro na confusão. Eu não pude, eu tinha que proteger você. Bruna respondeu, a angústia em seu olhar se misturando ao terror. Mas agora não temos tempo, eles vão. Um novo estrondo cortou as palavras dela, estouros de vidro e madeira se despedaçando. Uma parte do teto desabou perto dela. Clara viu o desespero nos rostos de Lúcia e Bruna. O homem que tinha revelado os segredos desapareceu em meio aos destroços. Clara se virou num movimento instintivo, com medo e raiva crescendo dentro dela. Precisamos sair, Lúcia insistiu, mas quando Clara olhou para o lado, viu Tiago parado, a expressão distorcida entre o medo e a fuga. Ele havia estado em meio a toda aquela situação. Tiago, você não pode ficar aqui. A urgência soava sinfônica na voz dela, mas o olhar dele era confuso. Eu não sabia que ela era... Ele hesitou, a voz falhando. Clara estava prestes a confrontá-lo quando ouviu um barulho agudo, um estalo que não pertencia à estrutura em colapso. E então, uma sombra surgiu de dentro da fumaça. Bruna algo gritou, cuidado, mas era tarde demais. Tudo aconteceu muito rápido. Um grupo de homens com rostos desconhecidos irrompeu no ambiente, armas em punho, os olhos frios e severos como aço. Clara estremeceu. O terror a paralisou. Procure-a! Um deles gritou, como se estivessem em uma caça intensa. O corpo de Clara se transformou em pedra. Ela está aqui! Bruna se virou, o pânico a dominando. Clara, o que está acontecendo? O rosto de Bruna tornou-se pálido à luz do fogo flamejante. Essa era a realidade que Clara nunca quis ver. O que havia por trás das mentiras? A máfia não era só uma sombra, era um monstro prestes a devorá-las. Corra! Lúcia berrou, segurando o braço de Clara e puxando-a em direção à saída. O que mais Bruno escondia? O que mais Tiago tinha a ver com tudo isso? A vida dela estava desmoronando e a agonia da incerteza queimava mais do que o próprio fogo ao redor. Você vai pagar por isso! Uma voz feminina se ergueu por cima do barulho, mas Clara não tinha tempo para parar. Elas se moveram, mas os homens eram rápidos. Um deles avançou em direção a Tiago, apontando a arma indiscriminadamente. Você traiu a família, agora você paga. Um frio intenso paralisou o coração de Clara. Tiago não havia apenas se envolvido com ela, ele estava no centro de tudo. O que ele sabia? O que ele tinha feito para os atrair para tudo aquilo? E piores eram suas reações. Ele não parecia surpreso, ele parecia culpado. Não! Foi o único grito que escapou dos lábios de Clara antes que tudo se tornasse um turbilhão. Uma explosão repentina reverberou, arremessando todos para o chão. O mundo girava, chamas e fumaça inundando a visão. Clara se lançou para frente, mas um chacoalhão a derrubou. Ao olhar para o lado, viu Tiago, seu braço ferido, a luz da verdade em seus olhos. Eu só queria proteger você, ele murmurou, a dor clara em sua expressão. Mas eu sou um traidor. E enquanto aqueles homens se aproximavam cada vez mais, Clara percebeu.
Tiago não estava apenas envolvido até o pescoço, ele era parte de tudo. O terror inundou seu corpo. Antes que pudesse absorver o que significava aquilo, um outro grito ecoou. Uma mulher surgiu do fundo, seu rosto marcado pela urgência e revolta. Ele não pode protegê-las, ele só quer a vantagem. As palavras dela cortaram o ar e batem como chumbo nos ouvidos de Clara. Que tipo de jogo era esse? A atmosfera ao redor se despedaçou, enquanto a fumaça tornava-se um pesado manto, ocultando respostas que permaneceriam torturantes. O que mais estava perdido nesse círculo de traição? O que Tiago realmente havia feito? E no fundo, na verdade, quem ele realmente era? As labaredas iam pegando tudo ao redor, e a confusão aumentava, mas em seu peito, Clara sentia o peso do conhecimento, e a única certeza que restava: a luta não havia terminado. A história delas estava prestes a mudar para sempre.